Foi? Fala aí. Olá! Oi, gente! Bem-vinda a mais uma terça-feira de podcast. Muito obrigada pela sua participação, desde já te agradeço. Aquelas regrinhas de sempre, né, gente? Vai mandando aí, aproveita, já liberou o link, né? Vai convidando a galera, manda no grupo da igreja, manda no grupo dos jovens, que hoje o assunto tá bom. Manda para aqueles seus amigos lá que precisam escutar sobre o assunto de hoje. A gente colocou uma caixinha de pergunta aí no nosso story, mas se não deu tempo de você mandar lá, pode mandar nos nossos comentários ou na nuvem, que depois a gente vai fazer essas perguntas, tá bom? Então vai mandando aí, vai comentando o que você tá achando do nosso podcast. Deixa eu ver aqui. Acho que a gente vai começando, né? Enquanto isso, não se esqueça de convidar a galera, viu? Mais uma vez, muito obrigada por participarem. Eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, Fernanda Paixão! Gente, eu tô aqui com a Fernanda. Ela é do Caminho, PIB do Caminho? Só a Igreja Batista do Caminho. Só a Igreja Batista do Caminho. Eu conheço a Fê já faz um tempo, admiro muito ela. Todas as coisas que ela posta, na verdade, principalmente quando ela posta de look. E eu tô lá comentando. Você tá linda, ai meu Deus, estilosa demais. A gente vai bater um papo sobre tudo. Eu pretendo conversar sobre um pouquinho de tudo com a Fê. Ela gosta de conversar também. A gente já tava fazendo uma prévia do podcast aqui, aí o Lucas virou pra gente e falou: vai começar, galera. E aí? Então vamos lá, Fê, eu vou deixar você se apresentar um pouco mais. Bom, é isso. Eu sou a Fernanda Paixão, Fernanda Oliveira, chama como quiser, chama de Fê, chama de Fernandinha, de Fezinha, e aí vai, bora nós. Eu sou da Igreja Batista do Caminho, igreja pastoreada pelo pastor Giovanni. Eu tenho aí uns 22 anos de igreja, mesma igreja. Sou mãe, sou casada há 10 anos. Acho que é isso. É isso aí. Eu gosto de falar da Bíblia, gosto de falar de Deus. No fundo, eu gosto de falar. Então, se eu for falar da Bíblia, se eu falar pra falar, então a junção perfeita. Acho que foi a pessoa certa pra falar, porque a gente vai falar até amanhã. Exatamente. Na verdade, isso é uma live de 7 horas, então se prepara, porque tá só começando. Vai ter bastante assunto. Pra gente começar, então, uma pergunta clássica da nossa conversa. Que eu queria que você começasse contando pra gente um pouco de testemunho. Você veio do berço de ouro, né? Escrito El Shaddai. Tipo isso aí. Como foi seu testemunho? Na verdade, eu fui pra igreja a primeira vez, eu tinha 6 anos. Os meus pais não eram cristãos. E aí, eles começaram a frequentar a igreja, eu tinha por volta dos 6 anos. Então, não era um berço cristão, já era uma cama já. Era uma caminha de solteiro. E aí eu comecei a ir pra igreja e tal. Aos 12, 13 eu fui batizada. Sempre fui da Igreja do Caminho, né? Eu não sei se eu mencionei, mas eu sempre fui da Igreja do Caminho. Mas acho que quando eu me entendo como cristã, se posso continuar nessa pergunta aí, acho que com 18 anos, quando eu me casei e fui pra minha casa e pra minha vida. E aí não tinha mais o meu pai pra me chamar pra ir pra igreja, não tinha mais a minha mãe, não tinha mais ninguém, era só eu decidindo ir pra igreja mesmo. E aí eu falei: Senhor, eu acho que eu sou cristã agora. Porque eu não tinha mais ninguém me chamando, me convidando, eu ia por escolha própria. Eu costumo dizer que desde os 6 anos só me ofereceram sorvete de chocolate. E aí com 18 eu descobri que tinha pistache, morango e caramelo e falei: eu ainda gosto de sorvete de chocolate. Essa é a minha história com Cristo, tipo... Cristo sempre foi me oferecido, mas acho que com 18 eu escolhi sozinha, entendeu? E aí... Então, se você pudesse colocar uma data, assim, de um dia ou um ano específico para o qual você virou uma chavinha e falou: eu sou cristã, eu sou discípula de Jesus, foi com 18 anos quando você casou? Foi. Eu falo que eu não tenho testemunho para contar de estar fora da igreja. Na real, eu não tenho. Só que com 18 eu vi que era uma escolha minha mesmo e que eu queria continuar naquele lugar, queria continuar com Cristo.
Então a minha chavinha realmente virou com 18 anos. O seu marido, ele era Sempre foi cristão. Na verdade, sempre que eu digo assim, quando a gente se conheceu, ele já era cristão. Acho que ele é cristão desde os 12 ou 14 anos, mais ou menos. E quando a gente se conheceu, ele já era cristão e nós éramos da mesma igreja. Então aí foi onde vocês dois falaram, poxa, agora é nós dois que temos que escolher seguir essa vida de... Porque na minha família e na família dele, ser cristão já era normal, né? A gente já tava ali naquela fase de ser cristão. E aí, quando a gente casou, não tinha mais o pai dele, ou sabe, falando como ir pra igreja, e tem que ir, tem culto, tem não sei o quê. Não tinha essa conversa, não tinha isso. E aí a gente olhava um pro outro e falava, vamos. Aí, vamos. E aí a gente falou, cara, acho que a gente é cristão mesmo. A gente não tem ninguém incentivando. A gente tá indo porque a gente quer, então. E você comentou que você casou com 18 anos. Como foi 18 isso? Como eu disse, eu já conhecia o meu marido da igreja. Mas a verdade é que eu achava ele péssimo, achava ele chato, achava ele infantil. E era a última pessoa com quem eu me casaria. Né? Só que aí foi... Não sei, gente, não sei explicar. Eu olhei pra ele e falei, nossa, interessante. Do nada. E aí, nesse rolê de DEPAC, assim, ele era mais velho, ele é 4 anos mais velho do que eu. Então, quando eu tinha 16, ele já tinha 20. Ele levava a gente nos rolês de DEPAC, ele era o motorista. E aí, eu sempre tive claustrofobia. Então, a gente ia numa Kombi, o pessoal ia tudo amontoado e aquilo me deixava... aflita, aquele monte de gente em cima de mim, aí o pessoal fala, vai na frente então, vai você e o Joe na frente. E aí foi eu e o Joe na frente. Aí a gente ia conversando até hoje. E aí a gente começou a namorar, eu tinha 16, com 18 eu tava com quase 19 anos. Eu casei em novembro, eu faria 19 anos em dezembro. Então eu tava com quase 19 na real. E aí falou, cara, é a hora, acho que a gente sabe que é a pessoa, não tem mais o que esperar, nossa vida tá aí, vambora. E aí eu casei. Foi a melhor experiência da minha vida, cara. Eu tava... Não vou falar que foi fácil, tá? Foi uma loucura, principalmente assim. pela idade, né? Eu era muito nova, muito imatura. Meu marido também era muito jovem, mas nisso eu devo admitir que ele era mais maduro do que eu. Eu não era tão madura. Eu era bem infantil, bem menina. Eu era muito patricinha de Beverly Hills, assim, achava que tudo se pagava no crédito e alguém ia pagar minha fatura, sabe? Assim, tipo... E aí, quando eu conheci ele, eu fui aprender mesmo a lidar com uma conta de luz, uma conta de água, dinheiro, casa e várias outras coisas que eu não tinha a menor ideia do que era. Mas eu sabia que ele era a pessoa. Então, tipo, quando dava alguma coisa errada, a gente pensava, pô, mas é a pessoa certa. A gente vai achar um jeito de funcionar. Mas, pra mim, foi a melhor experiência que eu tô vivendo até agora, né? Porque eu não me separei, graças a Deus. Mas, assim, foi top, assim. Eu realmente sou muito feliz casada. Porque eu me senti muito melhor casada. Eu vi que era a pessoa certa, não tinha que ficar esperando, que ficar embaçando. Eu falei, é a hora e vambora. E os pais de vocês de boa, 18 anos? Sim. Eles eram amigos, né? Os nossos pais eram amigos. E legal comentar, porque meu pai falava, por que você não namora com o Joe? Eu falo Joe, gente, porque assim, o nome do meu marido é Carlos, mas o apelido é Joe. E assim, é isso. E aí, meu pai falava, por que você não namora com o Joe? Eu falava, não, mentira, já gostava dele, metia o louco, falava, não, pai, nada a ver. E aí a gente dava uns rolê de Kombi, rolê, eu não mencionei nada além disso. A gente dava uns rolê de Kombi, tá, não sei o que, aí meu pai, ele é tão legal. E aí, eles queriam muito que a gente ficasse junto. Então, quando a gente falou que ia namorar, foi tipo, vocês vão namorar, que legal. Aí depois a gente vai noivar, que legal. E quando a gente casou, foi também, que legal. A nossa lista de convidados tinha 500 pessoas. Então, realmente foi o evento da igreja, assim, tudo que tinha pra dar errado, era deu o errado. casal que a igreja queria. Eu acho que a nossa família, não sei se a igreja toda. Assim, na real, no íntimo, muita gente achava que a gente não ia dar certo, porque a gente é completamente diferente. Eu sou super elétrica, super comunicativa, super, assim, mais, como se diz, acelerada. E meu marido é tipo de vibes, ele fala devagar, ele é todo calmo, ele não é estressado, ele é passivo. Eu sou uma bomba atômica e ele é tipo... Deu certo, vocês estão quanto tempo juntos? 10 anos de casar, nós vamos fazer agora em novembro. A gente tem uns 13 anos, quase 13 anos já juntos. Nossa, que legal, muito bom escutar esse testemunho. E em questão de ministério na igreja, você sempre, como você cresceu na igreja, você sempre foi ativa em algum ministério? Ou você passou por todos os ministérios? Como foi? Eu acho que sempre teve um que foi mais latente.
A dança sempre foi mais latente pra mim. A gente se conheceu através da dança. A dança sempre foi mais latente pra mim, sempre foi mais... Era óbvio que era dança, mas eu sempre estava envolvida em alguma coisa. Quando eu estava nas Mensageiras, eu estava participando de tudo, fazendo as revistas, e era líder de acessibilidade, líder disso. Eu só não podia ser presidente, porque eu demorei para me batizar, então eu nunca era presidente das Mensageiras, mas eu fazia tudo. Nos juniores, eu passei por todas as fases, assim, e eu gostava, eu sempre gostei. No DEPAC, meu Deus do céu, como eu vivi o DEPAC intensamente. Mas acho que a dança, essa parte de dançar, foi a primeira coisa em que eu entendi também que poderia ser um chamado, que era uma coisa que Deus tinha pra mim mesmo. E a dança foi a chavinha que virou. Eu fazia balé clássico, eu fiz balé clássico. E a dança no mundo é muito diferente da dança na igreja. Você tinha experiência com a dança no mundo e aí você quis trazer para a igreja, ou a igreja que fez você querer aprender fora? Boa pergunta, porque vai ser difícil de explicar. Porque assim, eu cresci dançando, né? Dançar na minha família sempre foi muito natural, muito normal. Então nós gostávamos de dançar. A gente fazia coreografia de tudo que era coisa. E aí, na minha época, na igreja, as mensageiras faziam, tipo, gestos. O que eu não posso chamar de dança? Me perdoe, eu sou gringe, eu sei, mas não era dança, era gestos, né? O rei dos reis, só era braço. E aí, eu já gostava, eu já sabia que era aquilo. Falei, nossa, eu amo muito, gosto muito. E a minha mãe falava muito, vai dançar, vai sim fazer balé e tal. Eu falava, eu quero muito ir. Só que aí eu já fui pra dança profissional um pouco velha. Eu fui eu acho que eu tinha 15 anos quando eu fui pra dança. E aí eu comecei a fazer balé clássico. Já não daria pra ser algo profissional, teria que ser algo de hobby e tal. Hoje em dia, talvez, tem gente que consegue. Não. Aí eu fui pro balé clássico, comecei a dançar. E aí, na minha igreja, a gente tinha muita vontade de ter ministério de dança. E aí começou, vamos fazer ministério de dança, vamos fazer ministério de dança. O pastor era um outro pastor, não era o pastor Giovanni, e disse não. E aí a gente ficou, não, a gente quer muito. Mas beleza, aí eu continuei dançando, continuei fazendo balé por fora. E na igreja, gesto. E E aí, o que aconteceu? A gente teve troca de pastor e tal, e aí que foi a minha líder na época, quis montar mesmo o Ministério de Dança. E aí, efetivamente, teve o Ministério de Dança. Então, acho que, tipo assim, por mais que eu fizesse balé fora da igreja, eu também dançava na igreja. Era diferente, mas estava meio que conectado, assim. Eu não sei aonde que nasceu, mas sei que as duas coisas acabaram se fundindo. Só que a técnica veio porque eu fazia fora. A técnica veio porque eu dançava e tal. Não era uma coisa da igreja mesmo. E aí, depois, como a gente via que tinha algumas pessoas que tinham habilidade, que tinham técnica, a gente começou a ensinar, de fato, balé clássico para quem entrava no ministério, que era muito bom. Porque a gente tinha essa coisa de que não dava para dançar de qualquer jeito. E aí a gente acabou criando essa... Isso que eu ia te perguntar agora. Você, no ministério de dança, todas elas faziam alguma aula técnica por fora, ou vocês que ensinavam ela? Assim, no começo, deixa eu ver, a gente tinha umas 10, 12 meninas, assim, no comecinho, e a gente já começou inserindo técnica. Nunca houve um ministério de dança efetivo, era Glorificart que chamava. Nunca teve o Glorificart sem aula de técnica. Só que algumas de nós tinham técnica fora e outras não. Até porque balé clássico nunca foi barato. Então tinha que ter um investimento ali pessoal de cada uma. E aí, se eu não me engano, nós éramos em 3, eu me lembro de 3, que tinha técnica por fora, fazia fora, e a gente ensinava as meninas que estavam ali dentro. Mas aí o que era, que o pessoal fala de ensaio, a gente tinha 1 hora de devocional, era Bíblia, 1 hora de técnica, e aí vinha o ensaio. Então, os nossos encontros duravam 3 horas, 3 horas e meia, porque não tinha como fazer a aula sem o devocional, não tinha devocional sem aula, e tipo, uma coisa assim, não funcionava, né? Não funcionava, é importante essa ligação de tudo. E hoje você
A dança é o seu chamado? É louco falar de chamado. Eu achei legal. Porque é difícil pra mim falar de chamado. Porque pra mim, o meu chamado sempre foi servir. O meu chamado sempre foi servir. Eu costumo dizer que eu já fui pra muitas áreas da minha igreja. Até na música que eu não canto, eu já cantei. Tipo, vamos fazer uma bandinha! Vamos fazer uma bandinha! E cantamos, assim. Eu não canto, eu canto pessimamente. Eu canto no ritmo, assim. É o máximo que eu consigo, mas eu não canto. E aí... Quem fala assim, geralmente é porque canta demais. Não, gente, eu não canto mesmo, não canto. Dá pra ver pela vozinha de taquara rachada, que eu não canto. Mas, assim, essa coisa de chamado. Eu fazia o que precisava ser feito. Eu sempre entendi que eu precisava servir. Precisa de gente para servir na cozinha? Eu conheci meu marido muito na cozinha, porque minha sogra cozinhava. E aí precisava de alguém para cortar tomate, precisava de alguém para cortar cebola, bora servir nisso aí. E aí precisa de alguém na recepção, vambora. Eu só acho que nunca fiquei no som e imagem, porque eu não entendo nada, porque eu não tenho habilidade para isso. Mas para tudo eu simplesmente ia. E a dança foi o lugar que eu fiquei mais tempo, eu acho. Eu fiquei dançando, sei lá, uns 6, 7 anos. Eu tô muito ruim de linha do tempo, mas deve ser mais ou menos isso, assim. Eu fiquei algum tempo dançando e foi incrível dançar. É incrível até hoje, porque a dança tem um lugar especial. Acho que quem é bailarino, nasce bailarino, morre bailarino, não tem conversa. A dança faz parte de você. E aí eu sinto isso, assim. Só que hoje na igreja eu não faço mais parte do Ministério de Dança, eu não danço mais, eu não danço há uns 2, 3 anos, eu acho que eu não danço. Eu nem sei como é mais na igreja. Eu sinto a mesma coisa. Mas assim, ao mesmo tempo que quando eu estou em casa, a minha cabeça está coreografando. É muito louco. Eu não danço, não vou dançar em lugar nenhum, mas a minha cabeça está coreografando o tempo todo. Mas aí o que aconteceu? Dentro desse período, chegou o momento em que Deus começou a falar, eu quero que você faça outra coisa. Que aí foi o divisor de águas. Esse momento que o senhor falou com você foi quando você já tinha saído da dança? Antes. Foi. Eu fiquei 6 meses relutando para sair da dança. Era como se Deus falasse, eu quero que você me entregue outra coisa. Ou tipo assim, eu quero a dança, chega disso daqui. E eu falava, a dança não, tipo, qualquer coisa, a dança não. E aí Deus continuava falando, eu quero que você faça outras coisas. Tem outras coisas que você tem que fazer. E eu ficava, não. Relutei 6 meses. A pessoa ainda tem vergonha na cara de falar que deu 6 meses. Mas é muito engraçado você falar isso, Fê, porque assim, eu também fui do Ministério de Dança, eu também relutei muito para sair do Ministério de Dança, mas eu acho que para mim foi muito mais difícil sair, porque as pessoas olhavam para mim e falavam bem assim, você tem a cara do ela chama expressão de adoração. Você, sabe, não tem como. Eu chegava em algumas pessoas para comentar e falava, olha, acho que o senhor não quer mais que eu esteja nesse ministério, não quer mais isso, ele quer outra coisa. E as pessoas falavam, mas não tem como, você dança, olha lá como a gente vai ver o grupo dançando e você não estando lá. Não que as outras pessoas não fizessem a diferença, óbvio, mas é porque parece que as pessoas queriam você ali, né? Eu não sei se pra você foi um pouco disso também. E pra mim tinha essa questão, assim, eu sei que vai parecer que eu sou muito metida, gente, mas não é. É que assim, quando você faz dança há muito tempo, é nítido quem tem a técnica e quem não tem a técnica. Então o que acontecia? Quando eu dançava com as outras meninas, era perceptível que eu tinha técnica. Então as pessoas olhavam e falavam, caramba, é isso que você tem que fazer, é o seu chamado, você é muito boa, nossa, Deus. E assim, eu sempre fui muito expressiva. Às vezes eu tava com os braços completamente errados, mas a cara de certeza era uma coisa que as pessoas olhavam e falavam, nossa, tá todo mundo errado, ela que tá certa. Então assim, eu tinha muito prazer em fazer aquilo. Até hoje, assim, eu gosto muito de dançar. Então, quando eu comecei a falar que talvez não era aquilo, eu não falei para ninguém do ministério, eu não falei para as pessoas que estavam ao meu redor. Era uma conversa que eu tinha muito com a minha mãe, muito com o meu marido. Era uma conversa muito familiar, muito de dentro de casa, porque eu tinha muito medo de como a minha... como eu posso dizer, o meu posicionamento diante daquilo fosse incentivar outras pessoas. Sim. Eu pensava, se eu parar, outras pessoas vão parar, entendeu? E o que aconteceu comigo também foi muito difícil, que quando eu decidi
no mesmo dia, pegar o celular e mandar pra minha líder, eu não era líder do grupo, o nome dela era Jaque, o nome dela é Jaque. Eu falei, Jaque, eu acho que o meu tempo no Glorificarte acabou, eu acho que Deus tá me orientando pra outras coisas e tal, e tal, e tal. No mesmo dia, ela estava mandando uma mensagem dizendo que sairia do ministério. Nossa, isso a gente teve uma conversa parecida sobre isso, porque eu era líder também no ministério, então quando as pessoas chegavam em mim pra falar, a gente teve umas 3 pessoas que saíram, na mesma época também. E aí falaram bem assim, o senhor não está me chamando pra isso, e eu ficava brava. Porque eu era líder, eu falava, eu não quero perder as meninas. E aí quando chegou o meu momento, que eu mandei a mensagem pra minha outra líder, que era a Fernanda, a gente era parceria também. E aí ela falou assim, eu estava pensando nisso essa semana. Aí eu falei, mas Fê, você não pode deixar a liderança, porque se eu sair, você sair, quem vai assumir? E aí, graças a Deus, eu levantou outra pessoa, mas o meu medo também era justamente esse. Se eu sair, ou as outras pessoas, pode ser um incentivo para elas saírem, né? Pra mim foi muito difícil, porque ela era a líder, e eu era a escolha natural depois dela. Entendeu? Eu não queria, eu não me achava boa para aquilo, mas as pessoas achavam que eu era líder, eu era sucessora natural. Todo mundo pensava, quando a Jaque sair, a Fê vai assumir. Sim. E a gente não precisa se preocupar. E quando eu fui falar para ela e ela veio falar para mim, eu pensei, mas agora é um Armagedon. E eu vou fazer o quê? Entendeu? E aí a gente decidiu, conversamos e eu falei, olha, Deus tem outra coisa pra mim. Tem outros lugares que precisam de pessoas e é isso que eu vou fazer. O meu chamado é servir. E eu acho que eu devo servir em outro lugar agora. E foi horrível. Chorei muito, porque se você tá assistindo e me conhece, você sabe que eu choro. Sempre, sempre. Gente, como eu choro. Chorei muito. Eu podia pedir tudo, menos isso. E beleza, e fui, assim. E aí, foi muito engraçado, porque foi o timing muito certo, assim. A minha vida, isso foi em dezembro, não sei de que ano, porque esse negócio de pandemia eu tô perdida nos anos, mas assim, isso foi em dezembro. Em janeiro, a minha vida fez Deus. E aí eu entendi Deus falar nitidamente. Se você tivesse ficado, não tinha como acontecer isso aqui. Na minha vida profissional, na vida da minha família, na vida... Enfim, fora do âmbito da igreja, a minha vida mudou muito. Então eu sabia que não tinha como eu continuar, porque os encontros do ministério eram sempre aos sábados. Eu comecei a trabalhar dia de sábado, então eu ia ter que abrir mão. E Deus estava me dando um outro caminho para fazer de um outro jeito. E aí eu comecei a trabalhar somente na igreja em outras áreas. E aí eu fui efetivamente para outras áreas. Foi quando Deus começou a falar mais sobre a teologia para mim. E começou com o chamado de teologia. Na verdade, chamado de teologia, enfim, eu vou colocar dessa forma. Mas desde sempre, desde, sei lá, 14 anos, eu sempre achei que eu deveria fazer teologia. Sempre achei que eu deveria estudar. Eu tinha muita vontade e eu ouvia muito não. Gente, eu ouvi muitas vezes que teologia não era para mim, teologia não era para mulher, teologia não era para jovem e teologia não era para quem não fosse pastor. E a gente é batista. Você tá seguindo o meu caminho aqui que eu adotei até. Era justamente sobre isso, porque teologia para mulher não é batista, porque teologia para se tornar pastora. Como foi enfrentar isso? Não foi, assim, eu só fui. Eu não pensei. Quando as coisas começaram a caminhar e eu comecei a ver que eu poderia cursar teologia e que eu falei, por que eu não larguei a dança antes? Foi tipo assim, por que eu fiquei teimando? Entendeu? Mas mesmo assim foi o time certo. E aí foi onde eu entrei pro seminário e comecei a cursar teologia. Infelizmente eu tive que trancar por conta da pandemia. Essa questão EAD, eu não aprendo nada EAD. Eu sou péssima no EAD. E aí eu sabia que não dava para continuar se fosse EAD. Então eu peguei e pensei, não, é melhor eu me organizar e fazer mais para frente do que eu meter os pés pelas mãos e dizer, ai, concluí, não sei nada. Mas quando eu fui pro seminário, foi uma das experiências mais incríveis. Assim. Eu lembro que no meu primeiro dia eu cheguei e eu sou
do colorido, né? Eu sou toda louca. Assim. Eu cheguei no seminário, todo mundo muito sério, com seus cadernos pretos e suas canetas azuis, e eu com o caderno da Marvel todo colorido. Você era a única mulher da turma? Não era a única mulher. E aí, quando eu cheguei, eu sentei, eu me lembro que eu olhei, assim, pro rosto das pessoas, e eu comecei a chorar, de novo, né? E aí eu comecei a chorar, assim, meio que querendo não, que as lágrimas não aparecessem, eu só dizia obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, porque eu sabia que eu estava realizando um dos maiores sonhos que eu tinha dentro da minha vida cristã, que era cursar teologia, que era uma coisa que queimava, assim. Quando as pessoas falavam que não, aquilo me chateava muito. As pessoas falavam, você tá louca, você vai entrar, você vai virar... Quando você pensar que não, você é ateia. Daí eu falei, gente, não, vocês tiraram isso. Não, isso não existe. Você vai se desviar, você vai sair da igreja. Teologia não é pra você, você é muito volúvel, você é muito emocionada, você é muito sensível. Mas, gente, mas assim, estuda o quê? Bruxaria? Sabe? Estuda Bíblia. Não é possível que eu não tenha capacidade pra isso. E aí foi onde eu conheci o Kaique, porque aí quando eu cheguei, todo mundo era mais velho. Eu acho que só tinha o João era mais jovem. Mas assim, o João já conhecia a turma, eu não sei do que, mas ele conhecia já, ele já estava meio integrado, assim, eu que estava meio por fora. Tinham outras mulheres que eram mais velhas, acho que tinham 2 ou 3, que já eram senhoras mesmo, já eram mulheres mais velhas. E eu falei, beleza, se for pra ser só eu vou embora, tipo, pensei assim, eu vou realizar, é isso que eu quero fazer, eu vou fazer. E aí o Kaique sentou do meu lado. E foi tipo, meu Deus, obrigada! Aí eu falei assim, eu vou fazer a educada, né? Vou fingir que sou normal. Aí tudo bem. Ele, oi, graças a Deus, ele é simpático. Eu pensei, vai que ele não, né? Não. E aí a gente se tornou muito parceiro, assim. E foi uma experiência muito legal, porque realmente Deus encaixou as pecinhas muito bem encaixadas. Porque ele sabia que eu sentiria dificuldade, o peso de ser muito jovem, de ser uma mulher muito jovem. Todo o peso da teologia, tudo que a sua cabeça vai pensar enquanto você está estudando, porque realmente, gente, é denso, o conteúdo é denso, é gostoso, mas é denso. E aí o Kaique era um alívio, assim, a gente ria muito, a gente fazia muita piada, e era muito gostoso estar ali. E aí veio a pandemia. Eu falei, obrigada, Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que tá acontecendo? Mas assim, era como se eu sentisse em todo o tempo que eu estava cursando aquilo que Deus tinha para mim, entendeu? E a partir disso foram aparecendo outras oportunidades, a oportunidade de servir com o que eu estava aprendendo, de ensinar outras pessoas. E quando você começou a teologia, você tinha alguma coisa na cabeça de eu vou fazer teologia para seguir essa área, ensinar? Qual era o seu objetivo? Quando eu pensava em teologia, eu pensava em aprender. Só uma pergunta que estou fazendo. Vocês falaram que você é uma mulher e era nova na teologia. Estou perguntando quantos anos você tem? 28! Check! Super nova, gente. Eu ainda estou chocada. Eu tenho cara de mentira. Tenho 28 anos. Qual foi a pergunta antes? Desculpa, se você tinha algum objetivo de fazer teologia e ir para algum ano. Eu tenho amigos que são seminaristas, na verdade já são formados, teólogos formados agora. E quando eu comecei a falar sobre... Porque assim, eu nem falava. Depois dos anos, com 14, 15 anos que eu falava e as pessoas já brigavam, então eu parei de falar, nem comentava. Quando eu voltei a comentar que eu queria fazer teologia, foi para esses amigos que eu recorri. Porque eram pessoas próximas a mim. Eu falei, cara, eu quero fazer e tal. E eles foram tipo, não, vamos fazer, sim, não sei o quê. Super me apoiaram de fazer. E aí... eles começaram a perguntar, mas por que você quer fazer? Aí eu comecei a ter esses papos cabeça e começar a pensar do porquê que eu ia fazer. Porque no começo, eu iria fazer por puro conhecimento. Eu sou muito descoladinha, mas eu sou nerd, gente. Eu gosto de sentar e ler, caneta, papel e ficar ali escrevendo. Eu sou muito nerd. Então, se você falar que, vamos descobrir como é que isso aqui é feito. Bora, vamos ler, vamos escrever isso aí, vamos aprender. Eu gosto de aprender. E aí eu ia por puro... curiosidade, conhecimento, querer saber como é e aprender. Depois desses papos cabeças com essas pessoas que foram cruciais nesse momento, aí eles começaram a perguntar: para onde você vai, o que você quer fazer? E aí eu comecei a pensar. E aí eu entendi que o meu dom era ensino. E aí eu falei, preciso da teologia. Eu fui professora de EBD na minha igreja.
de adolescentes durante 4 anos. E realmente chegou um momento em que eu não tinha mais conteúdo para passar. Não dava mais para falar das mesmas coisas. E aí eu comecei a pensar, cara, e eu sempre, e professor de adolescente, a maioria acha que você tem que falar de um bagulho que você não tem que falar. Tipo, sabe, uns assuntos chatos e maçantes. E eu não queria falar sobre aquilo, eu queria ensiná-los a buscar sozinho. Porque eu não sei como é que foi pra você, eu te vejo fazendo muito stories de devocional. Sim. É ridículo, mas eu não sabia fazer. Devocional, né? Devocional. Sim. Eu fui aprender a fazer devocional. Gente, eu já tinha, sei lá, quase 60 mil anos de igreja que eu fui aprender a fazer devocional. Eu não sabia por onde começar. Na minha família, a gente tinha o costume de, quando criança, sentar para ler a Bíblia. Sim. E nós líamos a Bíblia. E a gente começava de Gênesis e ia embora. Pro meu pai, era importante que a gente lesse a Bíblia. O meu primeiro pedido, eu me lembro do meu primeira coisa que eu pedi e Deus realizou. E aí a gente vai começar a contar coisas nada a ver que tá fora do assunto, mas enfim. Eu me lembro que a primeira coisa que eu pedi para Deus em toda a minha vida foi, eu tinha 6 anos e eu queria ler e eu não sabia ler. Eu tinha 6 anos, né? Porque eu também não era nenhuma gêmea da lâmpada. E aí eu falei assim, ai pai, mas eu queria que fosse o meu dia de ler. E aí meu pai falava assim, querida, no caso não dá pra ser o seu dia de ler, porque você não sabe ler. Então era sempre ou meu pai ou minha mãe, ou meu pai ou minha mãe. Aí eu ganhei Bíblia e tal, e eu, pai, mas eu quero que seja o meu dia de ler. Filha, mas você não sabe ler, não tem como ser o seu dia. E aí ficava nessa. E aí o pai uma vez falou assim, por que você não pede então pra Deus, pra você aprender a ler? E eu falei, nossa, tipo, abriu uma mente, né? E aí eu orava todos os dias pra que Deus me permitisse ler. Pra Deus, sei lá, acionar alguma coisa no meu cérebro pra eu poder ler mais rápido. Porque eu queria ler. E aí eu aprendi a ler muito rápido. Então, pra mim, essa é a primeira experiência que eu tenho, da primeira coisa que eu pedi, Deus me deu, foi que eu aprendesse a ler. Então, os meus amigos na escola, eu fui pra escola com 7 anos, naquela época a primeira série você fazia com 7. Meu filho tem 7, já tá na segunda. Então, antigamente era um pouquinho mais tardio. Os meus amigos não sabiam ler. Eu era a única da turma que sabia ler. E aí, pra mim, era muito louco, porque com aquela idade eu já entendia que não era porque eu era inteligente. E aí todo dia você passou o seu dia de ler. Era meu dia de ler. Pai, deixa eu ler, porque agora eu sei ler. E realmente foi uma chave assim que virou, e aí eu comecei a ler. Então eu entendi que eu podia pedir, né, pra Deus aquilo que eu queria e tal. E voltando pra parte da teologia, foi aí que eu percebi que eu queria ensinar as pessoas. Porque eu achava que os adolescentes precisavam, de alguma forma, entender, e que só falar não estava funcionando. Tanto é que às vezes nossas aulas começavam com vamos ler aqui, sei lá, a história do rei Davi. E no final a gente tava falando de The Walking Dead, Breaking Bad, Vingadores, esse bagulho nada a ver, mas porque eu queria introduzir eles na conversa, e queria ensinar de uma forma diferente. Eu lembro que uma vez, quando a gente foi falar sobre que você está no mundo, mas você não é do mundo, eu falei, já assistiram The Walking Dead? Sabe quando eles estão lá no meio dos zumbis e eles não são zumbis? Aí todo mundo, mano, que referência é essa? Mas, tipo, eu gostava de ensinar. E realmente chegou um momento em que eu não tinha mais conteúdo efetivo para ensinar. E eu falei, cara, não tem mais o que ensinar, eu preciso aprender. E aí foi onde eu comecei a conversar para fazer teologia, e cheguei nesses meus amigos, chegamos nesse diálogo, e aí eu falei, cara, o meu dom é ensino, e aí eu vou para teologia para poder ensinar. Então, o meu objetivo, quando eu cheguei no seminário, era exatamente esse. Eu vou aprender para poder ensinar, para ter conteúdo efetivo para ensinar. Tem alguma pergunta? Não? Você não falou que tinha? Ela vai ver enquanto ela vai mandar, e você manda aí pra mim. Como foi isso? Você chegar no seu pastor, porque aquilo que a gente falou, teologia para mulher na Batista, você vai virar pastora? Como foi pro seu pastor? Como ele reagiu referente a isso? A minha igreja, na verdade, ela tem um histórico de mulheres teólogas, graças a Deus. Quando eu era criança, quando eu era menina, lá nos meus 12, 14 anos, eu me lembro de ter uma mulher na minha igreja que fez teologia. Então, a primeira pessoa que fez teologia que eu me lembro foi ela. O nome dela era Paula, ela nem é da nossa igreja mais.
E aí a Paulinha fez teologia. Eu falei, o quê? Meu Deus! Nossa, que embaçada! Nossa, top! E aí, quando foi há alguns anos atrás, 4 anos atrás, mais ou menos, a Janaíne da minha igreja foi pro Seminário Batista do Sul, que é no Rio. E aí ela foi para fazer teologia também. E eu falei, cara, vambora, vai chegar a minha vez. E aí, quando eu fui falar pro meu pastor, ele realmente perguntou qual era o meu objetivo. Eu já tinha conversado com essas pessoas, então já estava alinhada. E aí eu falei, é para o ensino e tal. E para ele foi muito tranquilo, assim. Ele falou, meu, vai lá. Fernanda, fui pro seminário com, como eu posso dizer? Não, eu não quero parecer uma pessoa idiota. Mas assim, eu não fui com patrocínio da minha igreja. Eu fui por conta própria. Então, o meu pastor só me orientou acerca dos seminários que tinham e tal. Ele falou, fique à vontade para escolher. Então, não foi uma coisa assim que precisou ser votada, porque eu não estava indo como seminarista da igreja. Eu estava cursando teologia por conta própria. Então, com relação a isso, eu não tive essa questão da igreja, ou sim ou não. É claro que quando eu falei que estava indo para o seminário, eu senti o olhar das pessoas mudar automaticamente. Aí, a primeira vez que eu fui pregar, as pessoas estavam assim, tipo, o que ela vai falar? Eu já peguei o microfone e falei, boa noite, irmão, sou eu, Fernanda, não sou seminarista, porque nada mudou. Aí todo mundo, oi, por quê? Eu falei, gente, porque assim, não mudou nada. Eu tenho 2 meses de seminário, que eu sabia, eu sei um pouquinho mais, eu não sei mais do que vocês. Mas você já pregava antes? Já. Então a igreja já estava acostumada. Sim, mas a igreja não estava. Mas aí começou com aquela história. A Fernanda vai pregar hoje, a nossa seminarista. Ah, tá, entendi. E aí começou um peso que antes não tinha. E aí eu começava a falar com meu marido, eu tô começando a ficar com medo, porque as pessoas acham que eu vou falar de assuntos teológicos super complexos. Sim. E eu não vou. Porque eu não entro em assuntos teológicos complexos. Porque eu não sei. Então eu não vou falar. Então, quando eu ia pregar, era a mesma fé de sempre. Eu não tinha nada novo, não tinha nada especial. Mas aí eu tinha que ficar falando, irmãos, sou só eu, fica de boa, não tem nada, nenhum problema, entendeu? Porque rolou esse peso. Quantos anos você começou a pregar? Não faço a menor ideia, mas eu lembro que foi num culto de adolescentes. Eu era professora deles. Deve ter uns 6 ou 7 anos, porque eu lembro que eu já tinha o Caio, já tinha meu filho, então deve ter uns 6 anos pra trás. Eu tenho 28, 26. Façam as contas, que vocês são bons de matemática. Tem uns 6 anos pra trás aí que eu. Nossa, que eu mas super nova. Sim, meu pai pregava. Meu pai pregava há alguns anos atrás. Eu cresci vendo meu pai pregar. Então era uma coisa que não era tão pesada pra gente. Era uma coisa natural. Era importante que você estude. Meu pai sempre falava, estude e viva o que você prega. E aí, se você não viver, não tem do que você falar. Isso era, pra gente era muito assim. Mas eu não vou falar pra você que a primeira vez que eu peguei no microfone e preguei foi tranquilo. Não foi, eu tava super nervosa. Só que, sei lá, gente, você olha para as pessoas e pensa, são pessoas normais, se eu falava uma bobagem, elas vão me corrigir, se não, vida que segue. Acho que a minha pregação mais difícil foi quando você me convidou. Porque foi a primeira vez que eu preguei fora, eu tava muito nervosa. Sério que foi a primeira vez? Nossa, foi. Você tava super tranquila. Não. Memórias daquele dia difíceis. Sério? Porque naquele dia eu não consegui redigir direito a minha pregação. Eu tenho um costume de gente velha de precisar do esboço no papel. Eu não gosto do esboço no celular, porque o celular trava, o celular... Sei lá, gente, manda mensagem, fica coisando na tela, e eu não gosto, então eu gosto de ter o papel, eu gosto de ter o marca-texto. Naquele dia eu não consegui redigir do jeito que eu queria, eu não consegui imprimir do jeito que eu queria, então eu tive que pregar com o celular, então a tela ficava apagando, eu ficava mexendo. Eu tava muito nervosa, eu cheguei 30 minutos atrasada porque a gente se perdeu. Então eu pensei naquele dia, dentro do carro, quando eu fui embora, eu falei, ninguém nunca mais vai me convidar. Aí meu marido, meu bem, fica calma. E eu, não. Como que um pregador chega 30 minutos atrasado? Isso é inadmissível. E seu pastor foi super gentil, assim, calma, irmã, fique em paz, não tem problema. E eu morrendo de vergonha, assim, eu falei, gente, como que chega meia hora atrasada? Assim? Nossa, mas você tava tão... Você aparentava estar tão tranquila. Ó, vamos lá, vamos pra pergunta. Perguntar assim, como foi pra você ser mãe nova com todas as questões do chamado? Ser mãe foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Se eu não tivesse sido mãe, eu não teria vivido nada. Na verdade, eu ia falar quase nada, mas a verdade é que eu não teria vivido nada. Porque antes do Caio,
eu era muito mais insegura, eu tinha muito mais dificuldades. E hoje, quando eu vejo uma dificuldade, eu penso, eu preciso passar por isso, porque o Caio depende de mim. Caio é meu filho. Caio depende de mim. Então, assim, eu penso muito com a cabeça de mãe, às vezes. Tem coisas que eu sei que eu não vou conseguir, que parecem. Mas eu falo, eu preciso pelo menos tentar, porque meu filho precisa ver a mãe dele tentar, o filho precisa ver a mãe conseguir, a mãe errar. Então, eu vou lá e faço, entendeu? Foi difícil assim, por exemplo, eu dancei grávida. Eu dancei até os 9 meses, na real. Eu dancei o meu último espetáculo na igreja. O Caio nasceu 10 dias depois. Então, pra quem quiser ver, tá no YouTube. Pior que tá mesmo. Assim, com o barrigão bem grandão. Foi tipo assim, cara, isso é o que eu sei fazer, isso é como eu quero fazer, isso é servir, isso é igreja. E eu fui fazendo, eu fui administrando. Graças a Deus, eu fui abençoada com um marido que sempre entendeu que a gente tinha as nossas vidas na igreja. Meu marido é da área da música. Então, enquanto no sábado eu estava na igreja das 8h30 da manhã até meio-dia, 1h, ele no domingo estava das 10 ao meio-dia, meio-dia e meio. Então, a gente se respeitava muito dentro disso. Eu tinha o meu chamado, o meu ministério, o meu serviço, e ele tinha o dele. Então, no sábado eu não vi o Caio de manhã. Eu saía, às vezes, deixava leite, tirava o leite, deixava lá nas garrafinhas, o meu marido amamentava e bora, vida que segue. E depois, no domingo, eu ficava com o bebê, ele ficava na igreja e a gente ia fazendo isso. Mas é aquela velha história que a gente sempre fala para os jovens, saiba com quem você está se casando, né? Pense bem sobre a pessoa que você vai dividir a vida. Porque se não fosse assim, eu teria desistido. Muitas pessoas que estavam comigo no ministério, quando casaram, desistiram. Eu ouvi, meu Deus, como eu pude ouvir isso? Eu queria ser surda naquele dia, mas eu ouvi alguém dizer, agora você casou, é hora de sair do ministério. Mas por que você ainda dança? Você já é casada. Eu disse, mas o que tem a ver eu ser casada e eu dançar? Quando meu filho nasceu, eu também ouvi. Mas agora você é mãe, você não vai sair? As pessoas... Tinha gente que parecia que tava aguardando o momento que você ia sair. É tipo, você, a partir do momento que você casa, você tem um filho, seu servir na igreja acabou. Exatamente. Tem uma coisa que eu sempre falo, e às vezes as pessoas ficam assustadas com isso, mas eu sempre bati na tecla de nem toda mulher precisa ir pro culto onde ela vai aprender a cozinhar, lavar e cuidar bem do seu marido. Eu falo, não me convidem para cultos onde eu só vou ouvir sobre isso. Não que eu não queira ir, porque eu sou uma dona de casa horrível, péssima, assim. Sou ruim na cozinha, meu marido cozinha excepcionalmente bem. E eu, assim, faço arroz, feijão e vamos comer, porque é os que tem, entendeu? Só que, não que eu não precise aprender, sabe? A pessoa pode me convidar para esses eventos, eu vou ficar feliz, mas não é o tipo de evento que eu quero ser convidada sempre, sabe? Às vezes eu sentia isso um pouco, assim, vai ter culto de mulher, qual é o tema? Mulher valorosa, mulher virtuosa, a dona da casa, mulher sábia dificular. Beleza, mas que dia que a gente vai falar sobre calvinismo? Que dia que a gente vai discutir outras coisas? Que dia que a gente vai discutir a criação do mundo, como foi feito, de que jeito, que dia que a gente vai estudar hebraico, sei lá, sabe? Outras coisas que às vezes eu via sendo sempre limitada só aos homens e era algo que me incomoda não, me incomoda até hoje. E sei lá, é igual você falou, quando as pessoas acham que você tem um ministério, você casou, você tem que largar seu ministério. Pra mim nunca foi assim, porque aí eu teria que largar Cristo, eu entendo dessa forma, eu teria que largar Cristo. Será que rola? Continuar o papo? Eu falei muito, né, gente? Não, mas é porque agora que a gente entrar numa linha boa... Ai, meu Deus, eu não calo a boca. Aí falta o quê? 10 minutos? Gente, como eu falo. Meu Deus! Gente, a gente precisa colocar esse Instagram aí pra durar mais tempo, Vocês precisam parar de me convidar, porque eu falo muito. Nossa, tá muito bom. E aí? Ó, então, vamos lá. Deixa eu ver, tá aqui. Pode... Enquanto eles vão vendo aqui se rola, tem como colocar os patrocinadores aqui pra eu falar rapidinho deles? Solta aí. Gente, nós estamos com patrocinadores, glória a Deus por isso. Nós temos grandes patrocinadores. Vai mostrar aqui na tela, que inclusive apagou, mas vai voltar. Nós temos, deixa eu ver qual é a primeira.
Era do Gelo, uma loja de conveniência. Se você quiser adquirir algum produto que é excelente, inclusive tem uma perto da minha casa, eu não preciso nem mandar minha irmã mais nova ir lá comprar, é maravilhosa. Eles não têm Instagram ainda, então o número de telefone vai estar aí no fixado. Pode passar. Passa sozinho. A lojinha da Sul, que tem de tudo. Maravilhosa, saudade, Sul. Volta logo de viagem. @lojinha da Sul. Entra lá no Instagram dela. Vai ter várias coisas maravilhosas. Presente pro Dia dos Pais que está chegando. Vamos lá. Ó, tem perfume, viu? Inclusive, o pai gosta de ganhar perfume. Quer dizer, você não sabe o que dá pro seu pai, sempre dá perfume. O pai tá até já. E eu Quero Casar, que tem uma torta maravilhosa. Você já comeu, Fê? Não. É do pessoal do 15, da Clara e do Felipe. Gente, que torta gostosa. É maravilhosa. Entra lá no Instagram deles. No Instagram também pode me seguir e me mandar a torta em nome de Jesus. Eu divulgo, viu? Eu divulgo bem. Qual é o seu Instagram, Fê? Nanda.px. Aí, ó. Entra lá e segue ela. E olha que novidade, galera! Que maravilhoso! Você que tem vontade de aprender inglês como eu, né? Que não sei ainda, vou falar WhatsApp. Falei certo, Samuel? Tá vendo? Entra no dia do nosso congresso, inclusive eles vão estar com uma bancada lá com promoção. Gente, quem quer fazer um curso de inglês com promoção? Eles vão estar no dia do nosso congresso. Então, além de fazer a sua inscrição, que vai liberar o link já daqui uns dias, a gente vai divulgar no Instagram, você compareça lá e faça a sua inscrição, que eu vou fazer a minha também, né? Senão vão me cobrar. Batista fala em línguas. Ficou muito ruim. E a Cacau Show, que também estará no nosso congresso, está patrocinando o nosso podcast, o nosso congresso. Então esteja presente no nosso congresso e passe lá, dá um apoio, entra lá nas redes sociais da Cacau Show e segue lá, galera. É isso. É isso? Uhum. Obrigada. E aí? Tem mais tempo? Então vamos lá. Tem mais uma pergunta, Fê. Eu não calo a boca. Perguntaram. Gente, se você tiver mais pergunta, vai mandando aí, tá? Perguntaram o que você queria ser quando você era criança. O que eu queria ser quando eu era criança? Bailarina. Eu queria ser a primeira. Não, a primeira não. Eu queria ser a melhor bailarina do Brasil. Olha que sonho básico era o que eu queria ser. E depois, quando eu vi que dançar era muito difícil, eu queria ser professora. Eu pensava em ser professora, dar aula para. Nunca para crianças, nunca pensei em dar aula para crianças, porque eu não tenho o menor jeito com crianças. Pensava em dar aula para adultos mesmo, mas eu curto essa coisa de dar aula. Talvez já era Deus falando que esse era o meu dom, que era o dom de ensino. Você tão apaixonada pela dança, tão apaixonada por ser bailarina e tudo mais, e teve um filho homem. Como foi isso? Foi muito legal. Foi legal, porque assim, é muito doido, porque eu sou meio molecona, na real, assim. Eu faço balé clássico, mas eu sempre fui fora da casinha, né? Então, eu gosto de herói, eu gosto de filme de carro, eu gosto de tiro. Não me leva pra assistir perto de você, longe de você, sei lá, 5 passos de você. Esses filmes assim que a pessoa morre doente, eu não gosto. Eu gosto de ver tiro, porrada, bomba, negócio explodindo. Velozes e Furiosos. Foi o primeiro filme que eu fui assistir com meu marido no cinema. A gente namorava. Ninguém leva ninguém pra assistir Velozes e Furiosos. Naquela época era pra assistir coisa romantiquinha, né? Era pra assistir beijar no cinema. Pra beijar no cinema. Eu queria ver o quê? Eu nunca fui no cinema também pra beijar. Gente, não nunca fui pro cinema pra beijar, porque senão vai dar certo. Eu queria ver carro, filho. Queria ver correria, queria ver bagunça. Eu nunca quis ver coisa delicadinha, bonitinha. Então, ser mãe de menino foi legal por isso. Claro que eu não tive a oportunidade de fazer balé com meu filho, até porque ele não teve muito interesse pela coisa. Ele dança muito comigo quando a gente tá em casa. Mas não foi frustrante, não. Foi de boa, assim, foi tranquilo. Você nunca, tipo, eu quero que seja uma menina. Não. Quando eu engravidei, na verdade, eu não queria... Eu não tinha... Eu pensava que se fosse menina seria mais fácil. Porque, tipo assim, eu sou menina. Então, criar outra menina é meio que natural, vai ser meio óbvio.
não fazia muita questão de fosse menino ou menina, mas eu achava que menina seria mais fácil. Mas quando veio o menino, nossa, ser mãe de menina é muito legal. É muito legal. É sério, assim. É uma parada muito legal. E é uma parada de um amor diferente do seu filho, porque você é sempre a mulher mais bonita, você é sempre, sabe, assim, então você se sente muito, muito amada, assim, as minhas amigas que são mãe de meninas falam, a gente fica cuidando uma da outra, tem aquela coisa bonitinha, mas o ser mãe de menino tem essa coisa da admiração, que a mãe é sempre muito linda. O meu filho, ele me elogia todas as vezes. Quando eu tava vindo, eu falei, a mamãe já vai, tá bom, você tá linda, viu, mãe? Então, Ai, tipo, Deus. é muito gostosinho ser mãe de menino. Ai, que graça. Ô, Fê, voltando para aquele papo mais sério que a gente estava falando sobre a questão de fazerem culto relacionado para a mulher, que vem ser uma mulher virtuosa, vem ser isso. E eu acho que para uma jovem, uma mulher jovem, isso pesa bastante, ainda mais quando você não casou. Quando você não casou, às vezes isso fica, olha, o homem ele precisa achar uma mulher virtuosa. E o que é ser virtuosa? É saber fazer comida, é saber passar pano na casa. E porque a gente, às vezes, até a igreja, ela leva um pouco para esse lado, né? Então a mulher virtuosa é aquela que sabe passar, sabe cozinhar, mas a Bíblia você deixa um pouco pro lado pro homem, né? Você sofreu bastante pouco disso assim na sua igreja? Como foi? Conta pra gente. É difícil falar disso porque pra mim é uma ferida aberta, saca? É muito ferida aberta pra mim, porque é difícil, assim, quando eu me casei, eu já me entendia como essa pessoa que queria estudar mais. Eu já tinha um pouco dessa percepção que eu iria um pouco mais para a área de estudo da igreja. Eu queria aprender, eu queria ensinar outras pessoas. Por mais que eu ainda não tivesse controle total e da dimensão do meu dom, eu já sabia que era o que eu gostava de fazer. Então, quando eu comecei a participar das reuniões com outras mulheres e comecei a conviver, eu não me encaixava naquele lugar. Eu não me encaixava porque eu era muito nova, primeiramente. Eu não me encaixava porque eu era... Eu sempre fui meio descoladona, né? Assim, meio louca. E aí, eu já não me encaixava muito. E aí, quando o assunto era esse, era muito difícil, porque eu falo brincando, mas eu realmente não sou. Eu sei fazer o básico de uma casa. Obviamente, eu sei limpar, lavar a louça e fazer janta, tipo, uma comida ali pra gente não morrer de fome. É tipo isso, a palavra é sobrevivência. Eu não tenho habilidade na cozinha, eu sou... Gente, é assim, dá pra comer, entendeu? Ninguém vai morrer de fome, mas não é bom. E aí, no meu primeiro ano de casamento, a gente sofreu muito, porque eu falava pro meu marido, eu não dou conta disso daqui, eu não dou conta dessa vida, eu não tinha habilidades para fazer, eu me atrapalhava toda, assim. Eu sabia fazer, mas eu não sabia organizar como uma dona de casa. Então, eu me sentia muito frustrada. E depois, com o passar do tempo, a gente foi vendo que talvez o método que era usado em todas as famílias não funcionaria na nossa. Porque eu não era essa mulher, eu não era essa pessoa que sabe cozinhar, limpar, costurar. Gente, eu não sei pregar um botão. O botão da minha camisa caiu, tem um alfinete aqui, porque eu não sei botar botão, eu não sei. Então, assim, E aí, o que era falado na minha igreja, na minha não, em todas as igrejas, é que a mulher virtuosa, ela sabe cozinhar, e ela sabe costurar, e ela cuida muito bem dos seus filhos. E as primeiras vezes que eu fui pro Ministério de Dança e deixei meu filho em casa? Eu me lembro de uma das reuniões eu sentar e chorar com a minha líder e falar assim, você tem noção do quanto é difícil estar aqui? Ela falou, eu sei. Eu falei, não, você não sabe. Você não sabe o que é você deixar o seu filho em casa e ver as pessoas te julgarem porque você está ali há 4 horas dançando enquanto o seu filho está em casa. Com o pai. Com o pai. E aí eu lembro dela falar exatamente essa frase. Ele está com o pai. E eu falava, pra mim tá tudo bem. Eu estou extremamente feliz porque era um tempo, até hoje é o tempo deles. É o tempo que eles vão na feira, eles comem pastel, eles saem pra jogar basquete, eles vão brincar, eles vão correr ou vão só assistir em casa mesmo. Mas era um tempo que eles tinham pra ele, mas a cobrança que existia em cima da Fernanda, em cima da mãe... Que nem era uma cobrança sua, era das outras pessoas, do olhar das outras pessoas mesmo. E eu falava assim pro meu marido, você entende
Ô, Nem, você entende que quando você tá lá no seu ensaio da banda, ninguém pergunta onde tá o Caio? E todas as vezes que eu tô dançando, alguém pergunta onde tá o Caio? E é muito louco essa diferença. E eu achava que isso não podia existir dentro da igreja, que as pessoas da igreja não podiam pensar daquela forma. Eu não tinha que parar de ir pro ministério porque eu era mãe. Por que eu tinha que parar de servir porque eu era mãe agora, sabe? E aí era uma parada muito difícil pra mim, mas que eu em nenhum momento desisti. Eu falei, eu sei que eu tenho um chamado pra dançar, eu vou dançar enquanto esse for meu chamado. Eu dancei com o Caio no colo, eu dancei com o Caio na barriga, eu dancei com o Caio no meio do corredor. Quantos ensaios a gente tinha, às vezes, durante a semana em que meu marido não podia estar, que as meninas, enquanto eu fazia meu passo, uma segurava e eu segurava o Caio e elas iam dançar. O Caio com 4, 5 meses. Depois o Caio com 2, 3 anos correndo no meio do ensaio. Tem vários vídeos da gente dançando aqui, o Caio passando no meio do ensaio. Mas porque era o que eu precisava fazer, era o meu chamado. Quando foi para a parte de teologia, eu lembro que eu saía de casa 8 da manhã, eu trabalhava fora na época. Eu saía de casa 8 da manhã. 8? Minto, 7h30 da manhã e eu chegava em casa 11 da noite. E eu me perguntava todos os dias: Senhor, o senhor entende que é muito tempo longe do meu filho? É muito tempo longe de casa, porque eu saía, ia para o trabalho, trabalhava o dia inteiro de lá, eu ia para o seminário, do seminário para casa. E aí eu falava assim, mas eu quero tanto fazer isso, tanto, 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 tanto. E aí meu marido falava, mas vai lá. E meu marido me apoiava muito, sempre me apoiou muito. Mas algumas pessoas questionavam, tipo, nossa, você fica muito tempo longe do seu filho, longe da sua casa. Você acha que quando eu chegava em casa a louça estava lavada? Claro que não, porque também tinha. Meu marido fazia janta, cuidava da criança, não dava tempo de fazer tudo. E a gente ia fazendo como dava. E eu nunca quis abrir mão do serviço no reino, por qualquer coisa, sabe? Não é dizendo que eu colocava a minha família em segundo e terceiro plano, não. Eu sempre cuidei da minha família, sempre cuidei da minha casa, mas isso não quer dizer que eu não podia estudar teologia, isso não quer dizer que eu não podia me aprofundar nas escrituras ou que eu não podia servir na igreja porque você é mulher, você é casada agora. E eu acho que, eu não sei se você sente isso, mas assim, para você, na sua fase, as pessoas aceitam você estar servindo nos lugares. Mas na minha fase, às vezes, não é muito aceitável, entendeu? Você tem que servir em determinados lugares. Eu acho que eu escrevi um texto uma vez sobre isso, eu não sei se eu cheguei a postar, mas eu já me lembro de ter escrito esse texto. Que é, eu não vejo nenhum problema em eu servir na cozinha, na recepção. Eu não vejo nenhum problema em eu lavar o banheiro da igreja. Eu vejo um problema quando outro homem não pode fazer isso. Eu vejo um problema quando os homens não podem cozinhar. Eu vejo um problema quando os homens não podem estar na recepção. Eu vejo um problema, sabe? Eu vejo um problema quando tem um tirão de limpeza e não tem homens. Aí eu vejo um problema, entende? Eu vejo... Porque pra mim é servir. Entendeu? Pra mim é servir. Me incomoda quando tem o aniversário de uma igreja e é sempre um homem que vai pregar. As mulheres só pregam em culto de mulheres. Por isso que eu fico feliz quando alguém me chama pra pregar num culto que não é de mulheres. Não, gente, que eu não gosto. Não, Jesus. Não que eu não gosto de pregar em culto de mulheres. Eu amo, porque aí a gente tá falando de mulher pra mulher. E aí é aquela palhaçada. Só que, por que mulheres só pregam em culto de mulher? Sabe? Eu também sei falar de Bíblia. Eu também sei falar de outras coisas que não sejam só mulher virtuosa, só pérolas do rei, sei lá o que, sei lá o que. Eu sei falar de outras coisas, entendeu? E aí, quando as pessoas não te convidam porque você é mulher, é difícil. Lembro quando eu recebi o convite para pegar no DEPAC, eu chorei muito, para variar. Eu chorei porque, assim, eram dois fatores muito importantes. Eu nasci no DEPAC, eu vivi o DEPAC intensamente, e estavam me convidando porque eu era mulher. Então, para mim, foi muito emocionante, porque o convite veio exatamente assim. A gente quer uma mulher. E eu falei, caramba, que legal que eu vou ser essa pessoa que eu vou estar ali. Porque existe essa dificuldade ainda em a mulher, dentro da igreja, a mulher acessar esses lugares ainda é meio difícil. Sei lá. Eu concordo com você, eu também acho que... Eu acredito que a gente não pode ir de um extremo para outro, obviamente, mas a mulher, ela não... Deus não chamou, eu acredito que o que eu entendo é que Deus não chamou a mulher específico para um ministério porque ela é mulher. Não, a mulher não tem que ser
participar do ministério de recepção da igreja porque ela é mulher. Homens participam do ministério de recepção, sabe? Mulheres pregam muito bem a Bíblia, não precisa especificamente a mulher estar pregando sobre, olha, para você ser uma... Eu bato bastante nessa tecla porque às vezes a gente acaba escutando, na faixa etária que eu tô, por exemplo, a gente acaba escutando que, olha, a mulher virtuosa é aquela que sabe cuidar do lar. Quando você for ter um casamento, a mulher virtuosa é aquela que sabe fazer uma comida, que sabe limpar a casa, sabe? Eu não sou virtuosa. Só que não é isso que a gente sabe sobre mulher virtuosa, que a gente vê na Bíblia. Não é isso que a gente sabe. Não. E por que você tá... Por que a igreja insiste em bater nessa tecla, sabe? Gente, a gente não tá aqui criticando, falando querer. A gente tá tentando fazer com que uma conversa entre duas mulheres e onde a gente percebe qual o papel de cada um, sabe? A gente sabe os princípios que a Bíblia diz sobre homem e sobre mulher, as funções, alguns determinados princípios que a Bíblia diz sobre isso, mas a gente está falando um pouco sobre ministério, sobre pregar, sobre estar lá na frente falando sobre algo, né? Tem mulheres... Eu acho que hoje em dia... Hoje, acho que na minha igreja, por exemplo, a gente vê bastante mulher como líder. A gente tem bastante mulher líder em departamento de jovem, adolescentes, né? Eventos, a maioria é líder. Mas eu acredito que antigamente era um pouco mais difícil. É difícil, assim. E é difícil, eu acho difícil falar sobre isso, porque a gente tá num lugar, tipo assim, se a gente falar sobre isso, a gente tá querendo ser feminista e cristã. Exatamente. Entendeu? E quando as pessoas falam que eu sou feminista, eu não gosto, porque eu não sou feminista. Eu sou cristã. E a Bíblia diz que a mulher tem um papel importante. Não deveria existir feminismo. As pessoas deveriam ler a Bíblia. Porque na Bíblia, Cristo fala sobre as mulheres. Deus fala sobre as mulheres. Então, assim, eu percebo que quando tem a coisa da criação de Adão e Eva, quando Deus cria Adão e Eva, ele cria a mulher para ser auxiliadora. O problema é que hoje em dia a gente entende a auxiliadora como alguém menor do que o outro. Então tem o enfermeiro e tem o auxiliar de enfermagem. Como se o auxiliar de enfermagem fosse menos do que o enfermeiro. Até ganha menos. Profissionalmente, isso existe. O auxiliar ganha menos do que o outro. Só que quando a Bíblia fala sobre a mulher ser a auxiliadora, é que a mulher está ali para ajudar. Ela está ali junto, ela está participante daquilo. Ela não é alguém que vem para ajudar, como tipo assim, olha, faz isso aqui para mim, faz aquilo outro ali para mim, para fazer para o homem. Eles estão no mesmo lugar. Ele tem uma função e ela tem outra função, que é auxiliar. Então, a gente, e aí, às vezes, na burocracia da igreja, em como a igreja funciona, a gente acaba ficando sempre nesse lugar de só ajudar. Então, eu amo ornamentação, amo fazer decoração de igreja. Meu marido fala que tudo pra mim é uma grande festa, tudo pra mim é um grande evento. Vamos fazer um bolinho, eu já tô pensando no balão, não sei o que, eu tô pensando em um milhão de coisas. E eu amo fazer, só que eu não quero que as pessoas me chamem só pra ornamentação. Tudo bem, se precisar de alguém para ornamentação, eu vou. E vou com o maior prazer, porque eu gosto. Mas não me chame porque eu sou mulher. Me chame porque eu tenho capacidade para fazer aquilo. Sabe? Me chame para fazer qualquer coisa na igreja porque eu tenho capacidade para fazer aquilo. E não porque eu sou mulher ou porque fulano é homem. E não faz sentido, entendeu? E aí, às vezes, como você disse, a gente não tá querendo fazer um discurso feminista e nem falar aqui da igreja e dos erros e dos problemas. Não. Mas é que eu percebo que as meninas jovens estão ficando num lugar difícil, estão ficando num lugar que é problemático, que uma hora vai dar problema, porque hoje em dia, por exemplo, eu ainda na minha geração, eu nem trabalhava fora, mas provavelmente quando você se casar, você vai trabalhar fora. E aí como é que você vai ser toda essa mulher virtuosa que é só do lar, se você trabalha fora? Você tem que dar conta do seu trabalho, da sua casa, do seu marido. É igual, eu vi uma vez o termo falar, deixem de falar que é legal ser uma mulher guerreira.
Porque não é legal, significa que você tá se rebentando pra dar conta de tudo, entendeu? Romantizam muito, romantizando uma coisa que não é pra romantizar, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender para que a sua geração sofra menos do que a minha, e a geração que vai vir depois da sua sofrer ainda menos. E a gente ter abertura para mais coisas na igreja, para mais lugares que não sejam ornamentação, recepção, ministério infantil, sabe? É igual a dança. Eu não dançava porque eu era mulher, eu dançava porque era o meu chamado. Se eu fosse homem, eu ia enfrentar. Como eu ouvi muitas vezes também, infelizmente. Não, mas o Ministério de Dança não vai ter homem. Entendeu? Eu pensava, ainda bem que eu nasci mulher, porque se eu fosse homem, vocês iam me ver dançar. Porque era o meu chamado. É igual a questão do ensino. Já foi colocado o ensino para mim para o Ministério Infantil. O meu chamado é ensino, mas não é infantil. Eu não tenho jeito com criança, gente. Ah, mas você é mãe. Eu sou mãe, eu não sou educadora infantil, eu não sou pedagoga, sabe? É diferente. Então, assim, quando eu falo que é ensino, as pessoas já automaticamente acham que eu vou ensinar crianças. Ou que eu vou ensinar adolescentes. E se eu quiser ensinar adultos? E se eu quiser ensinar na classe de EBD de adultos? E se eu quiser discutir temas teológicos difíceis? Se eu tiver entendimento e sabedoria para isso, legal. Eu não quero porque você é mulher, você é homem, mas porque você tem conhecimento e esse é o seu chamado, você deve fazer. Tipo, vamos chamar para ministrar no culto dos jovens, entre nós temos um grupo grande. Vamos chamar fulano de tal, mas porque fulano de tal é homem, é seminarista, ele prega melhor. Mas você nunca deu oportunidade para aquela mulher, sabe? Cara, foi como você falou. Eu também, eu tava escutando um podcast hoje que o cara falou até um pouco disso. Ele falou assim, a igreja foi onde ampliou o meu olhar para estudo. Porque quando eu era da escola, eu não gostava de estudar. E quando eu cheguei na igreja, eu queria conhecer a Bíblia. E para conhecer a Bíblia, eu precisava fazer o quê? Estudar. Foi a mesma coisa comigo. Eu não gostava de estudar na escola. Mas quando eu cheguei na igreja e quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falei assim, por isso que eu faço muita devocional. Porque eu gosto de ler, eu gosto de entender, quero que as outras pessoas leiam também. Então eu falei assim, cara, mas para aprender isso aqui eu vou precisar estudar. E aí você vai começando a estudar, você fala, mas essa passagem aqui, eu acho que tem algo mais profundo, acho que eu vou ler um livro referente a isso. Então você começa a estudar. E aí você acaba dando uma oportunidade, talvez, para uma pessoa, porque ela é homem, talvez de dar uma palavra, talvez em um culto. Vamos dar a palavra para o homem, que está mais tempo na igreja, que é homem. Você quer ver um exemplo muito simples que acontece comigo? As pessoas naturalmente me colocam para liderança. Porque eu falo bem, mais ou menos. Eu acho que falo, sei lá, as pessoas acham que eu tenho eloquência para falar, que eu tenho um certo pulso para algumas coisas, e que às vezes eu me imponho para algumas coisas. Então elas falam, a Fernanda é uma boa líder. E eu já fui colocada para ser líder de muita coisa. Mas eu não sei ser líder. Eu sou uma péssima líder. Eu sou extremamente arrogante. Eu sou extremamente soberba. Eu não sou perfeita. Eu sou arrogante, sou soberba. Eu sou impaciente. E eu sou, assim... Existe... Como eu fui assim, com o meu chamado e com as coisas nas quais eu sirvo, eu sou intensa. Eu vim pra cá hoje, eu me programei para estar aqui hoje. E eu falei, se eles quiserem me usar durante 20 horas, eu vou estar lá por 20 horas. Então, quando alguém está sob a minha liderança, eu entendo que a pessoa tem que dar 50.000%. Não é 100%. 100% é o óbvio que você tem que me entregar. Você tem que me entregar 200, 1 milhão, entendeu? Então, isso não é ser um bom líder, isso é uma coisa horrorosa. Isso aí é ser um militar. Então, eu não sou uma boa líder. Mas percebe? Quando às vezes você tem uma habilidade e a pessoa te coloca só porque ela enxergou aquilo ali em você de algum jeito e te colocou. Mas você nem era. Então, às vezes, colocam pessoas por causa de algumas características, mas nem é tudo aquilo. Então, eu já vi colocarem pessoas, homens, né? Como a gente está nesse assunto, de colocarem homens porque é homem, vai pregar. Então, coloca ele lá para fazer. E eu olhar e falar, o cara tá inseguro, ele não tá confortável e ele tá fazendo só porque falaram que tinha que ser ele. Exatamente. Entendeu? E aí você fica... Eu já fiquei num lugar de tipo, poxa, eu não sou melhor do que ele, mas vocês sabem que eu tinha habilidade para fazer isso. Se eu tivesse me chamado, eu teria feito. Sim. Sabe? Não porque eu sou melhor,
mas porque eu tinha habilidade pra fazer isso, vocês escolheram colocar outra pessoa. Sim. Então, tipo, viram uma coisinha ou outra na pessoa e colocaram, como fizeram comigo. Me colocaram pra liderança porque acharam, tipo, era uma coisa que tinha que ser liderada por uma mulher. Viram em mim uma capacidade de fala, porque fala bem, fala organizadinho, consegue montar um pensamento, vamos botar ela. E deu no que deu. Colocou gente que não era. Que não era devia certo. estar ali, né? É verdade isso. Ai, gente, olha, a live durou muito pouquinho, mas a gente chegou ao fim da nossa live, infelizmente. O papo foi incrível, incrível. Sabe que você foi a primeira mulher a vir no nosso podcast. A gente quer trazer outras com mais assuntos referente a isso. E muito obrigada, eu quero te agradecer muito. Você sabe que eu te admiro muito, eu não canso de falar isso, eu te admiro muito. Você é uma mulher exemplar, apesar de achar... Ela é uma mulher virtuosa, viu, gente? Apesar de não saber fazer comida. Não é isso, uma mulher virtuosa, mas muito obrigada de coração, que o Senhor continue te usando e te capacitando cada dia mais. Você é um exemplo a todas nós. Pode acreditar nisso. Gente, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Parece clichê, parece bobo, mas de verdade. Muito obrigada. Eu fico muito feliz todas as vezes que eu posso falar sobre algo e todas as vezes que eu posso falar sobre a vida. É sempre muito melhor, então muito obrigada. Sempre que quiserem me convidar para qualquer coisa, para falar de qualquer coisa, em qualquer lugar, eu toco sempre. Estou muito feliz. Só deixa eu te fazer uma pergunta pra gente terminar. Dá tempo aí? Jesus, é 17 horas. É a última pergunta. Não, pode fazer. É a última pergunta que a gente faz pra encerrar, que é se fosse o seu último dia, o que você gostaria de deixar para as pessoas? Caraca, difícil. Eu acho que seja quem você tem que ser em Cristo e já era. Eu gosto muito da passagem da mulher samaritana, porque a mulher samaritana não tinha, dentro da sociedade na qual ela estava inserida, ela não era sensacional, sabe? Ela não era as pessoas... Como quando você vai lendo, você vê que ela tinha problemas. E aí, o texto diz que Jesus precisava passar em Samaria, porque ele precisava encontrar especificamente com aquela mulher. Então, quando ele encontra com ela e ela volta para Samaria, as pessoas acreditam que ela encontrou alguém, que ela encontrou o Messias e que, meu Deus, e acontece um fenômeno por causa especificamente daquela pessoa. E eu penso que foi por causa de quem ela era, por tudo que ela tinha, por todas as partes boas e partes ruins, pelo inteiro da mulher samaritana. Então, quando eu olho para a minha vida, eu penso que Deus me escolheu porque eu sou exatamente como eu sou. Como eu disse, soberba e arrogante, e às vezes várias outras coisas, e ansiosa e problemática. Então, quando você pensa sobre você, talvez você pense que Deus te escolheu pelas suas qualidades, mas talvez Ele tenha te escolhido também pelos seus defeitos. Então, seja quem você tem que ser em Cristo e já é. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Amém. Tchau, gente. Obrigada você que assistiu a primeira vez. Venha na terça-feira que vem. Tchau, tchau.